Notícia triste registrada em Porto Alegre, hoje, que é 25 de fevereiro de 2013. Homem é linchado no centro de Porto Alegre. E está ganhando uma repercussão grande. E essas 5 pessoas espancaram essa pessoa. E mesmo ele depois de desacordado, eles falam aqui, elas continuaram batendo nele, inclusive jogando uma lajota na cabeça dele, que parece que foi o que causou a morte então desse cidadão aí. Ao ser preso, uma dessas pessoas, a polícia prendeu um dos suspeitos, como está falando aqui. Ele alegou que foi assaltado pela vítima em um ponto de ônibus no mercado público e que teria saído correndo atrás do ladrão. O interessante é que ele também afirmou que não conhece as 4 pessoas que se juntaram a ele e participaram da agressão. Frequentadores da área central da cidade disseram que o homem, não identificado até o início da noite da segunda, era morador de rua. Eu achei interessante aqui é que 5 pessoas espancando uma pessoa, uma dessas vai preso. E é justamente a que foi assaltada. E por coincidência, ela não conhece as outras pessoas. Houve, que eu lembro, alguns casos em Porto Alegre também, queimando índios, pessoas de rua. Será que é uma particularidade aí de Porto Alegre? Eu imagino que não, né? Eu acho que isso acontece em todo o Brasil. Mas existem algumas coisas aí meio estranhas nesse fato, né? Bom, resumindo, parece o seguinte, tá? Eu digo parece porque a gente não sabe realmente, a gente só vê uma notícia assim na internet, e aí a gente não sabe quem publicou essa notícia, se ele está com uma tendência para ir para um lado ou para o outro, se o cara tem algum preconceito e tudo mais, tudo isso leva em conta na hora que a gente vê um texto na internet. Mas parece, a notícia dá a entender que um morador de rua assaltou alguém e correu. E nessa, alguém deve ter visto, na parada do ônibus, viu, correu atrás junto. Quando conseguiram alcançar o morador de rua, espancaram ele até morrer. E aí vem a grande questão. Esse problema, ele com certeza não é um problema típico de Porto Alegre e muito menos que aconteça somente em Porto Alegre. Nós sabemos que isso acontece em todas as partes do Brasil. A gente está falando aqui do tema justiça com as próprias mãos. Bom, por um lado tem a parte do suposto ladrão, que por ser um morador de rua pode se imaginar que de repente estava passando fome, estava roubando alguma coisa para poder comer alguma coisa, mas também pode ser uma pessoa de má índole, sei lá. Eu acho que os verdadeiros ladrões, eles não estão na rua, os que roubam realmente, quantias que fazem a diferença, eles não estão na rua, eles estão em outros lugares. Eu acho que se a gente der uma olhada um pouco na política brasileira, olhar os casos de corrupção, a gente vai ver alguns milhões aí que são desviados e essas pessoas, nunca foi visto nenhum desses corruptos sendo linchado na rua, né? Então um ladrão desse rouba uma carteira e as pessoas rapidamente se unem, 4 pessoas, segundo a pessoa que deu o testemunho, se une em prol, se une ali, se organiza um movimento para linchar o cara, para violência mesmo, partir para porrada e acabar com a vida do cara, como fizeram. Nesse meio, inclusive, estava uma mulher. Uma coisa interessante, né? Então, como a gente explica essas coisas dentro da sociedade, né? É tão fácil se unir na covardia, 5 pessoas espancando um morador de rua, imagino pelo fato dele ser morador de rua. Deve estar desnutrido, sei lá. Não estou querendo defender ninguém não, mas há de se pensar se é essa sociedade que a gente quer viver, sabe? De repente você está ali, esbarra numa pessoa no meio da rua, é mal interpretado, aí vem um para cima de você, já diz que você estava querendo roubar ele, sei lá, e começa a ir no espancamento mútuo. Será que é essa sociedade que a gente quer pra gente? Será que é certo matar os moradores de rua? Tudo bem, o cara roubou e tal, mas a atitude justifica? A atitude de matar justifica o fato dele de ter matado esse cidadão aí? Será que não era mais simples juntar todos os 5 ali, pegar ele e levar para a delegacia? Bom, fica a dúvida aí, né?